Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós já concluímos no programa anterior o estudo sobre o livro primeiro, que são as causas primárias, mas hoje a gente gostaria de fazer um pequeno resumo de uma maneira geral, que já foi estudado, para a gente poder prosseguir e passar para a segunda parte, que é o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E nós nos baseamos nesse comentário de Cosme Massi, que é um estudante do Espiritismo, né? E no seu livro A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: nessa primeira parte, que nós já acabamos de estudar, foram estabelecidos os três elementos fundamentais: Deus, Espírito e matéria. Então, vocês devem lembrar que nós já estudamos nessa primeira parte o que é Deus, o que é matéria, Espírito. Deus poderia ser o objeto do estudo do Espiritismo? Ele pergunta. Será que nós poderíamos estudar Deus como objeto do estudo do Espiritismo? Poderíamos, sem dúvida. Mas a dificuldade da gente investigar Deus é insuperável. Deus não pode ser objeto de estudos de nenhuma ciência, porque nós temos condições de investigar Deus. Então, Kardec, sabendo dessa dificuldade, ele interrogou os espíritos o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Vocês devem se lembrar que essa foi a questão 10 que nós estudamos, do Livro dos Espíritos. E a resposta justifica a nossa incapacidade de investigar Deus. A resposta dos espíritos é: não, falta-lhe para isso um sentido. Falta para nós um sentido para a gente compreender a natureza íntima de Deus. E essa resposta é explicada no segundo capítulo do livro A Gênese, né? Milagres e Predições segundo o Espiritismo. No capítulo 2, item 8, que fala o seguinte: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. E como nós estamos ainda longe dessa completa depuração do espírito, nós não poderemos sondar essa natureza íntima de Deus. Ou seja, a faculdade ou o sentido que falta ao espírito para compreender a natureza íntima de Deus só pode ser alcançado a partir do momento em que ele sai do processo reencarnatório de provas e expiações e entra na fase de espírito puro. É só aí que nós vamos poder compreender melhor, sondar melhor a natureza íntima de Deus. Até lá, nós estamos tendo noções vagas, ideias sempre incompletas acerca da divindade. Somos quais cegos de nascença diante da luz. Acreditamos que luz existe, mas não podemos conhecê-la. O cego sabe que existe luz, só que ele não tem condições de conhecê-la, como nós também. Sabemos que Deus existe, mas não possuímos a faculdade própria para compreender a sua natureza íntima. Para não deixar dúvidas, os espíritos acrescentam: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis.
deixar, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Nós estudamos isso na questão 14 do Livro dos Espíritos. Então, como eu disse, nós estamos fazendo aqui uma recordação, né, de uma maneira geral, que nós já estudamos, para podermos passar para a segunda parte. Continuando, então, nesse resumo. De tudo que foi dito, podemos concluir que Deus não pode ser o objeto principal do estudo do Espiritismo. Se Deus não é o objeto principal, restariam o espírito ou a matéria. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec descarta que o objeto de estudo do Espiritismo pudesse ser a matéria, simplesmente porque o estudo da matéria é de competência das ciências ordinárias. Já existe uma ciência para estudar as matérias. E como está na introdução no item 7 do Livro dos Espíritos. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos prova a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então, a matéria é estudada pelas ciências porque pode haver uma experimentação, pode se manipular livremente, porque é matéria. Agora, os fenômenos espíritas, eles existe uma outra lei, que não é a lei material, é a lei espiritual. Então, nós não podemos penetrar no estudo dos espíritos, mas nós podemos conhecer cada vez melhor. Bom, mais tarde, no item 16 do primeiro capítulo da Gênese, Kardec vai acrescentar: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, o espiritismo tem como objeto o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, porque o espírito tanto influencia a matéria como a matéria influencia o espírito, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. Porque o espiritismo também já se aproveita do que foi descoberto na ciência para dar continuidade ao estudo do espírito. Se o espiritismo, o estudo das leis da matéria tinha de preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. O que nós vemos, o que nós temos em mãos? É a matéria, é primeira. Então, se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Ele não estaria hoje como ele está. Já estaria desaparecido, mas teve que esperar no tempo certo as novas descobertas científicas, porque ele também se assenta nessas descobertas.
Resta, portanto, ao Espiritismo investigar o espírito, o princípio inteligente do universo. No estudo do espírito com E minúscula, vai estar presente como a sua componente mais importante a investigação do espírito com a letra E maiúscula. Esses serão os objetos do estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar agora. Então, nós passamos para a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o livro segundo, que tem como título Mundo Espírita ou dos Espíritos. No nosso livro de estudos, tem, antes de iniciar esse livro segundo, algumas recomendações, algumas notas que serão muito importantes para o nosso estudo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, porque nem todos têm esse livro de estudos, do Livro dos Espíritos. Fala o seguinte: aprendiz da nova ciência do Espírito, que somos todos nós. O Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, com 537 questões relativas ao nosso ser. Então, nós vamos estudar 537 questões relativas ao nosso ser. Todos nós somos espíritos. Os espíritos apontam uma essencial lição, a de que necessitamos saber quem nós somos. Todos nós necessitamos saber quem sou eu, para onde vou, existe vida além? São as perguntas que a gente se faz sempre. Há consequências advindas da compreensão de quem somos. Sim, nos sabemos espíritos, mas qual a origem, seus atributos? Alma, o que é ela? O que é a alma? Pensamento e alma, um só corpo? É uma coisa só ou são diferentes? Vamos aprender os versos vivos sobre a encarnação. Tudo nessa segunda parte. Por que encarnamos? E o retorno da vida material para a espiritual, a hora da despedida, do adeus, a separação dolorosa. Como os espíritos retratam esta hora? Nós vamos aprender nessa segunda parte. Estamos dentro das amplas margens do paradigma da pluralidade das existências, que não temos uma só existência, mas são muitas, até podemos atingir o nível de evolução que necessitamos. A migração do espírito pelos mundos em diferentes épocas. Já encarnamos em muitos lugares diferentes, em épocas diferentes. História e cultura. Nós temos um arsenal em nós, vivos, só que eles estão ali no nosso inconsciente, guardadinhos. Né? Proporciona elevada visão de mundo que auxilia na aquisição das virtudes. Quanto mais a gente conhece, mais nós temos possibilidade de nos esforçarmos para adquirirmos virtudes. E a infância? A terceira revelação, que é a doutrina espírita, traz contribuições, principalmente à educação infantil, através do estudo intitulado Da Infância, que nesse capítulo que nós vamos estudar, nesse livro segundo, perguntas de 379 a 385. Enfim, livro segundo, Os Bálsamos Enviados pelos Céus. Aprender a aprender. Uma comunidade de aprendizes precisa olhar para os céus e os seus ensinos. Os céus ensinam sempre. O olhar humano despe-se de suas próprias vestes, limitadas, limitadoras e históricas. Corrige-se das imperfeições e avança mundo além, os ensinos eternos
de uma teologia do infinito aprender. E a pergunta 560 resplandece a nossa aprendizagem, dizendo: habitar todos os mundos e adquirir o conhecimento de todas as coisas. É isso que nos aguarda nesse livro segundo que nós iniciaremos agora, no capítulo 1, que Kardec intitulou Dos Espíritos, que fala da ordem e da natureza dos espíritos. E começa então com a questão 76, onde ele pergunta: que definição pode-se dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então, quando Kardec pergunta que definição pode-se dar dos espíritos, os espíritos respondem que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Eles não estão no mundo material, porque eles estão numa extensão diferente do mundo material, né? Aqui vale uma nota que vem no nosso livro de estudos. A palavra espírito, com letra maiúscula, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorporais, e não mais o elemento inteligente do universo. Então, essa nota vai explicar para nós, porque na questão 23, que nós estudamos lá atrás, Kardec perguntou o que é o espírito, mas esse espírito estava grafado com a letra E minúscula. E os espíritos tinham respondido que o espírito era o princípio inteligente do universo. Agora, como nós vamos estudar os espíritos, que já são as individualidades, então Kardec pergunta: que definição pode-se dar dos espíritos com letra maiúscula? Daí eles dizem que são os seres inteligentes da criação. Como nós já estudamos anteriormente, a palavra espírito foi escrita por Kardec com a letra E minúscula na primeira parte da obra, com o significado princípio inteligente do universo. Nessa segunda parte que nós estamos adentrando agora, a partir dessa questão 76, a palavra espírito, com a letra E maiúscula, recebe o significado de os seres inteligentes da criação, ou as individualidades dos seres extracorpóreos. Assim, o espírito com E maiúsculo, com a letra E maiúscula, é a individualização do princípio inteligente, que era o espírito grafado com a letra E minúscula, constituindo um ser consciente, com senso moral e capacidade de pensar em Deus. Então, agora nós estamos falando de individualidades, de um ser consciente, com senso moral e capacidade de pensar em Deus, não mais o princípio inteligente. Por isso que por isso que os espíritos definem como seres inteligentes do universo, não mais como um princípio inteligente. Com esses últimos conceitos, é possível que a gente estabeleça uma diferença fundamental entre a individualização do princípio inteligente nos animais, a alma dos animais,
e a individualização do princípio inteligente nos homens, a alma dos homens. Os animais, eles não possuem senso moral, nem a capacidade de pensar em Deus. Não são espíritos com a letra E maiúscula. Os animais são espíritos com a letra E minúscula. Os homens ou espíritos são submetidos ao processo de provas e expiações, e os animais não. Os animais não são submetidos a esse processo de provas e expiações, porque eles não têm consciência do seu eu. Os animais não têm senso moral e não têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal, porque eles estão caminhando ainda para se tornarem espíritos com a letra E maiúscula. Eu acho que ficou bem claro essa diferenciação. E vamos para a questão 77, onde Kardec continua dizendo, perguntando: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam somente emanações ou porções desta e chamados por essa razão de filhos ou crianças de Deus? Vamos prestar bem atenção nessa questão de Kardec. Eu sempre aconselho a todos que seguem esses programas, essas aulas do Livro dos Espíritos, estarem com o Livro dos Espíritos em mãos, porque só o que nós estamos aqui estudando não é o suficiente, a pessoa também tem que ir ao Livro dos Espíritos, ler de novo a questão para poder entender realmente o que nós estamos estudando. Então, vejam só, Kardec fala, os espíritos são seres distintos da divindade ou são emanações da divindade, ou são porções da divindade. E é por isso que eles são chamados filhos de Deus ou crianças de Deus? Olha a resposta que os espíritos nos trazem. Meu Deus, é sua obra. Então, os espíritos são obras de Deus. Foi essa a resposta que eles deram. E esse meu Deus, eles ficaram assim meio... Como? Como que você está perguntando isso? Não, os espíritos são obras de Deus. Essa foi a resposta. É sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Esta máquina é obra do homem e não ele mesmo. Tu sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua criança, sua criação. Pois bem, é o mesmo em relação a Deus. Somos seus filhos, porquanto somos sua obra. E André Luiz faz aí, então, um comentário que ele chama de compreensão. E ele fala o seguinte: está claro que criador e criatura não se confundem. Então, aqui deixa bem claro que nós não somos porções de Deus, mas nós somos obra de Deus, né? Por exemplo, André Luiz dá um exemplo. A tela é obra do pintor, e o pintor não é a tela, nem a tela é parte do pintor. Outro exemplo que ele dá: o pão é obra do padeiro, e o padeiro não é o pão, nem o pão é parte do padeiro. Estas realidades tão simples, diz André Luiz, que você conhece na vida diária, facilitam sua compreensão a respeito da divindade e a criação espiritual. O espírito é obra de Deus. E Deus não é um espírito
nem o espírito é parte de Deus. Eu acho que ficou muito bem explicado, né? Na questão 78, os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Vejam bem que Kardec usa uma pedagogia, ele vem trazendo um raciocínio e agora ele faz essa pergunta. Bom, será que os espíritos tiveram um princípio, um começo, ou eles existem como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem o seguinte: se os espíritos não tivessem princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e submetidos à sua vontade. Esclareceram muito bem. Nós somos criação de Deus, né? Deus é eterno, o que é incontestável, mas quando e como ele nos criou, disto nada sabemos. Tu podes dizer que não temos princípio, se compreendes com isso que Deus, sendo eterno, criou sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi criado, te digo uma vez mais, ninguém o sabe, é um mistério. E Miramês, no seu livro Filosofia Espírita, faz o seguinte comentário: os espíritos tiveram princípio? É uma pergunta que ele faz. Se foram criados, certamente que tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Devemos nos preparar como o aluno que domina todos os cursos nas bênçãos do tempo para receber o diploma. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntamente com o nosso esforço, no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento. Que queremos mais se estamos já recebendo muito? Basta olharmos para trás que notaremos o quanto aprendemos da bondade de Deus. Se a gente olhar para trás, mesmo nessa encarnação, antes de nós termos o conhecimento que nós temos hoje, nós já vamos ver quanto que nós já aprendemos a respeito de Deus, da sua bondade, dos seus atributos. Os espíritos tiveram, sim, um princípio, sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe no estirão da eternidade. A nossa evolução ou despertamento é eterna, mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. Devagar, vamos descobrindo que as leis foram criadas porque ainda somos inferiores. Estamos submetidos a essas leis. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar os que não sabem. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus não erra nunca. É bom afirmar que vivemos para sempre. Então, acho que ele deixou assim, de uma claridade, os ensinamentos que os Espíritos nos trazem a respeito da nossa criação. É um mistério ainda, mas que nós entenderemos um dia, com a nossa evolução. Chegamos hoje ao final desse nosso programa,
deixando então para a próxima questão número 79. Obrigado a todos que nos seguiram até agora e que Jesus sempre esteja junto de nós. Claudete Moura para o divulgar.net.